A onça-pintada e o ser humano. Uma relação que nem sempre é harmoniosa. Nossos principais diferenciais na luta pela sobrevivência são o cérebro e as mãos. Neste vídeo, eu quero falar como usá-los para criar um protocolo de prevenção de ataques de onças pintadas, um protocolo de defesa, caso o protocolo de prevenção venha a falhar, até porque ele não é 100%. Vou ilustrar com algumas histórias que aconteceram comigo em encontros com onças e histórias que aconteceram com outras pessoas e que não terminaram muito bem, para identificar quais são as lições que nós podemos ter desses fatos reais. E vou, durante o processo, inevitavelmente, acabar derrubando pelo menos uma meia dúzia de mitos que existem sobre o tema na internet. Boas-vindas! Meu nome é Daniel e este é o Meio de Sobrevivência. Vou ter que começar esse vídeo já derrubando alguns mitos, até para facilitar a compreensão do resto do material que eu vou passar para vocês. O primeiro mito é de que o ser humano, quando ele entra em ambiente selvagem, ele está invadindo o habitat de outros animais. Claro, isso é falso. Nós fazemos parte da natureza e fazemos parte de qualquer habitat. Animais, por exemplo, como aves migratórias, vivem em determinadas épocas do ano em um continente e às vezes outra época do ano em outro continente. A capacidade de voar dá esta mobilidade entre os ecossistemas para as aves. E o ser humano não é diferente. O ser humano tem uma capacidade de migração muito grande. Além disso, ele tem uma capacidade de modificar o ambiente à sua volta para as suas necessidades. Então, basicamente, como nós não caímos de uma nave espacial e podemos colonizar e viver em praticamente qualquer ambiente, seja no deserto ou seja numa montanha gelada, o ser humano não pode, evidentemente, invadir nenhum habitat, invadir nenhum território. Então essa é a primeira concepção que você precisa ter. Quando você adentra a um ambiente selvagem, a cadeia alimentar não para você passar. O ecossistema, ele está rodando. Todos os animais que baterem o olho em você aqui, eles vão te identificar ou como comida ou se esse animal pode me comer, pode me fazer algum mal. Isso leva já à quebra do segundo mito. O ser humano não faz parte da cadeia alimentar da onça. Falso. É claro que ele faz parte da cadeia alimentar da onça. Tudo que se move abaixo dela, tudo que tiver carne e osso, pode sim ser interpretado por uma onça pintada ou qualquer outro grande predador como comida. E pode ser pior, você pode ser interpretado como invasor. Então é por isso que é interessante você entender que se você entrar aqui achando que você está invadindo algum território, invadindo algum habitat, realmente grandes predadores podem te identificar como um invasor. E tanto faz se é comida ou se é uma ameaça. O risco é muito grande. Então é preciso mudar essa concepção nesse segundo mito também. E existe um terceiro mito que precisa ser derrubado. Geralmente, são apresentadas listas de periculosidade dos animais na natureza. E aqui trazendo para o Brasil, sem entrar em listas mundiais, que eu acho que elas são mais fantasiosas e mais abstratas ainda, trazendo aqui para o Brasil, geralmente quando você se depara com uma lista dessa, apresentada em um canal do YouTube, apresentada em um jornal, apresentada em uma revista, às vezes num documentário, na televisão,
Eles dizem que o animal mais perigoso da natureza é o mosquito. E aí eles vão seguindo a ordem desses animais, e muitas vezes a onça-pintada nem entra entre os 10 mais perigosos. E como que eles fazem essa lista? Eles pegam o Brasil, pegam a estatística de número de mortes e fazem uma divisão simples. Mas evidentemente, esta lista também é falsa. Veja bem, a avaliação de riscos ambientais, ela não é feita em cima apenas da probabilidade. Você precisa contar a probabilidade do evento acontecer, o dano ou a consequência do evento e a capacidade que você tem de prevenir e mitigar esse evento. Então, só dando um exemplo, para ver como essas listas genéricas que são divulgadas podem, inclusive, te atrapalhar na compreensão, aonde eu estou aqui, Pirenópolis, município de Pirenópolis, Goiás, bioma cerrado, e eu estou agora no mês de agosto, em plena seca. Estou em um leito de um córrego que passa aqui no fundo de casa, dentro mesmo do meu sítio. E esse córrego está seco, não tem uma gota de água. No verão, a quantidade de mosquitos é enorme. Esse rio vai estar cheio, onde eu estou sentado aqui, a água vai estar passando por cima de mim. E a quantidade de insetos é bem maior, a quantidade de mosquitos é bem maior. Então, realmente, o risco de você ser picado por um mosquito e pegar uma doença no verão, quando a umidade está alta e quando está chovendo, ela é bem grande. Mas aqui, nesta época do ano, a quantidade de mosquitos cai bastante. E esse risco, ele fica bem perto de zero. Você não pode considerá-lo zero, mas ele fica bem perto de zero. Eu até sou incomodado por alguns insetos aqui, mas nenhum deles mosquitos que transmitem doenças. E o problema do mosquito é a doença que ele vai te transmitir, não o mosquito em si. Mas o que ele pode te fazer é te incomodar. Então, em questão de probabilidade, o risco de mosquitos, nesta época do ano onde eu estou, é praticamente nulo. Agora vamos comparar com a onça pintada. Eu estou numa região bastante preservada. Aqui não tem grandes fazendas, grandes campos agricultados, grandes rebanhos, não existem indústrias. É uma área onde a topografia não permite muitas atividades humanas, então tem basicamente propriedades rurais. E essas propriedades rurais estão numa área que é, tipo, sei lá, 80% preservada. Então, somando a esses dados, existem os dados levantados no local, que é por isso que você precisa calibrar a avaliação de risco, calibrar essa lista de periculosidade com as informações exatas do local onde você está. Dentro desse leito, deste córrego, a mais ou menos uns 30 metros aqui, o ano passado, uma onça pintada pegou o cachorro do meu vizinho. Ela estava lá perto dos carneiros dele, ele soltou os cães. Os cães perseguiram a onça até dentro da mata. 4 cães perseguiram a onça e apenas 3 voltaram. Minha casa é a 300 metros, 200 metros daqui. E eu escutei, de madrugada, a onça pintada pegando esse cachorro. Além disso, eu já vi várias pegadas de onças nesta região. O ano passado, o meu vizinho estava atravessando de moto a estrada e ele cruzou com uma onça pintada e um filhote. Eu tenho outro vizinho
que tem uma plantação de seringueiras, cuida de uma plantação de seringueira. E no começo do ano ele já falou para todo mundo que tem uma onça preta que está rondando a fazenda dele. Ele avista ela praticamente toda semana. Numa floresta de seringueiras é mais fácil, né? Aqui é bem mais difícil, porque o animal ele é adaptado para se esconder nesse ambiente. Mas uma floresta plantada, artificial, fica mais difícil, principalmente a preta. Então ele avista essa onça preta praticamente toda semana. E a 15 quilômetros daqui, já no perímetro urbano da cidade, que é sede do município onde eu moro, foi avistada, fotografada e filmada uma onça pintada macho, na boa. Deve ter pelo menos uns 120 quilos. Então, as onças estão por aqui, e numa quantidade grande, numa população grande. Então, se você pegar o primeiro parâmetro da avaliação de riscos, nesta época, o risco de onça pintada já passou o dos mosquitos. E se você pegar o segundo parâmetro, que é, por exemplo, a consequência, se você for picado por um mosquito que estiver contaminado, pode ser a morte. A consequência, se você for atacado por onça pintada, também pode ser a morte. Então, no quesito consequência, as duas ameaças são equivalentes. Agora, o terceiro parâmetro, o terceiro aspecto que você deve avaliar um risco é sobre a capacidade de mitigação. E com relação aos mosquitos, a mitigação é muito simples. Pelo amor de Deus, é só você passar um repelente. Eu tenho um repelente aqui na mochila. Se esses mosquitos estiverem me incomodando, é só passar o repelente e acabou. Os mosquitos não vão chegar perto de mim. Agora, como mitigar um cenário onde você divide o mesmo ambiente com a onça pintada? É bem mais complicado. Por exemplo, aqui na roça, nós chamamos o fila brasileiro de repelente de onça. Eu tenho um casal de fila brasileiro e se eles estivessem aqui comigo, realmente, seria como eu passar um repelente aqui para os mosquitos, seria eu estar com 2 cães grandes, vigiando o local. Mas eu não pude trazer os cães, estou aqui sozinho. Então o risco com onças pintadas, ele é muito, mas muito maior do que o risco de você pegar uma doença com mosquito neste local, nesta época do ano e nas circunstâncias e na situação que eu estou. Então, por isso, você deve calibrar os riscos com a possibilidade, o dano ou a consequência e, principalmente, como você vai mitigar esse risco. E é nisso que eu quero entrar agora. Eu quero apresentar um protocolo para você mitigar esses riscos de ter um acidente com onça pintada. E a primeira atitude que você deve ter quando você for entrar em um ambiente selvagem, independente de qual, é que você precisa de mais informações locais do momento. E isso você obtém com pessoas que vivem na área. Você não consegue obter isto por telepatia, por osmose, ou lendo artigos de jornal, obviamente, ou vendo matérias de televisão. Então você precisa conversar com as pessoas que vivem no local. Se você for para um parque, onde não tem ninguém que vive no parque, você precisa conversar com a administração do parque, com os moradores da cidade mais próxima, com os guias. Se você for entrar em um ambiente privado, em uma fazenda, em uma área selvagem privada, você precisa conversar com as pessoas que vivem ali. São elas que vão te dar essa informação. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo uma vez, só para você entender. Eu fui acampar na Chapada dos Veadeiros uma vez com 2 amigos. Era na fazenda de um outro amigo nosso. Chegamos lá, fomos recebidos pelo caseiro.
E a trilha era o seguinte, era um ribeirão encaixado, mais encaixado do que esse aqui, com paredões de, sei lá, 6, 7 metros. A gente ia descer até o rio, acompanhando o leito desse ribeirão, numa descida que dava aí, em menos de 2 quilômetros, sei lá, 350 metros de descida. Para você ter uma ideia, nós demorávamos 2 horas e meia para fazer essa descida de menos de 2 quilômetros. Era uma trilha bem difícil. Mas antes de descer, eu comecei a especular o caseiro. Ô, seu fulano, como é que tá o rio? Ele tá cheio? Aí o seu fulano, não, o rio esse ano ele tá mais baixo, choveu menos. Mas aquele poção que vocês gostam de tomar banho ainda tá bom, ainda dá para tomar banho lá. Ô, beleza. Então quer dizer que tem pouco mosquito. Ele, não, mosquito quase nada. Pode ficar tranquilo com o mosquito. E o clima, tá muito frio? Ele, não, tá frio. Pode levar blusa, pode levar cobertor, porque tá bastante frio. Ok. E seu fulano? E as onças? Aí ele, ô, seu Daniel, foi bom o senhor falar. Puxou o celular e falou, ó, o seu fulano botou uma armadilha fotográfica bem no córrego que vocês vão descer, bem nessa grota que vocês vão descer. E olha aqui, ó. E aí tinha uma onça preta do tamanho de um tigre que estava correndo aquele córrego. Aqui o lugar onde eu estou bastante vulnerável, porque a onça ela pode vir de cima, eu não tenho espaço, o terreno é bastante irregular, cheio de pedras, não tem como eu lutar com a onça e ela sabe disso. Então o que nós fizemos, abortamos a missão, nós não descemos a trilha por esse ribeirão, por essa grota. Demos a volta, fomos pela estrada que passava no pasto, onde tem visão, onde a gente conseguia ver. A gente ia acampar dentro da floresta, já acampamos na praia, no rio, onde eu consigo ver, consigo ter um raio de visão muito grande. E seguimos vários protocolos de segurança, já que nós tínhamos certeza que existia um grande predador naquela área. Então a primeira coisa que você tem que fazer, se você tiver condições, é perguntar para as pessoas e calibrar a sua análise de risco com a realidade. Esquece essa lista aí de que você precisa só preocupar com o mosquito, passou um repelente e acabou. Não é assim que funciona a realidade. Quando você entra em um ambiente selvagem, é importante você entender, como eu falei antes, que a cadeia alimentar ela não para você passar. E se você age dentro de uma cadeia alimentar como uma presa fácil, você vai atrair predadores. Se você correr, você atrai a onça. Mas se você andar por aí, sonso, perdidão, você também vai atrair a onça. Ou mesmo se você andar por aí com uma postura de predador. Então eu tenho vários amigos biólogos e vários deles já me contaram que eles estão numa mata dessa aqui andando, às vezes para fotografar os animais, para registrar os pássaros, e quando eles percebem, tem uma onça o seguindo. Por quê? Porque você está com um comportamento de predador no território de um superpredador. Superpredadores não gostam de concorrência. Tanto que, se uma onça parda farejar uma onça pintada, ela vai para o outro lado. Se a onça pintada topar com uma onça parda, ela vai para cima e parte ela ao meio. A onça menor tem medo da onça maior. Você pode ver isso na África. Se um leão vê um guepardo, se um leão vê um leopardo, se ele vê uma hiena, ele vai em cima na hora. É concorrente, ele detesta isso. Grandes predadores detestam concorrentes. Então, para você entrar no ambiente selvagem, você não pode se esquecer disso. Você tem que entender que é um animal muito perigoso e entender mais ou menos do comportamento dele. E você não pode agir como uma presa fácil. A primeira dica para você não agir com a presa fácil é a visão. É você utilizar a sua visão. Olhe para trás toda hora. Não se incomode de fazer isso. Porque se tem um animal te espreitando,
Assim que você olha para trás, ele não sabe se você enxergou ele ou não. E isso inibe o ataque do animal. Então, sempre fique olhando 360 graus, sempre fique observando a natureza. Quando a gente vem da cidade, nossos sentidos estão todos embaralhados. Mas se você der um tempo para eles, eles começam a ser calibrados em ambiente selvagem. Preste atenção no barulho dos animais, o barulho das folhas. A floresta se comunica com você. Entre nesta conexão, porque você é capaz de fazer isso. Quando a gente vive muito tempo na cidade, a gente acha que não. Mas você precisa confiar nos seus instintos, confiar nos seus sentidos, confiar na sua visão, no seu olfato. A onça, ela fede de longe carniça. O vento está vindo para cá. Agora, se ele está vindo para cá, se a onça estiver de lá, o cheiro vai chegar no meu nariz. Mas se ela estiver de lá, aí talvez não. Então eu preciso toda hora estar checando. Eu preciso calibrar os meus sentidos, escutar melhor. Teve um caso do ataque de uma onça pintada no Pantanal, que ela atacou o Anderson. No primeiro vídeo dessa série, eu deixei na descrição o link de uma entrevista que o Luciano Tigre fez com esse cara que foi atacado. Ele disse que ele estava pescando e ele primeiro viu os macacos, viu e escutou os macacos passando em desabalada carreira. Ele achou esquisito. Daí um pouco, ele notou que a floresta havia calado. Aparentemente até os grilos calaram. Ele escutou um estralo de um animal pisando em um galho e sentiu um cheiro de carniça, e só depois ele olhou para trás. E assim que ele olhou para trás, a onça estava a 2 metros dele e aí já não tinha como. Ela já estava no caminho de atacá-lo. Então é muito importante você prestar atenção no ambiente e recalibrar os seus sentidos. Não entre aqui, a natureza é linda, e como se você estivesse num shopping center. Na verdade, em lugar nenhum você deve fazer isso, né? Você precisa identificar que existe o risco, porque senão você não vai conseguir fazer isso. Entrar nesse estado de hiperfoco, que é o que acontece quando você sabe de uma ameaça e você quer se prevenir contra essa ameaça, é entrar nesse estado de hiperfoco e de calibração dos seus sentidos. Isso é muito, mas muito importante você fazer. Como eu disse anteriormente, você faz parte da natureza. Então, haja como tal. Um dos principais mecanismos utilizados pelos animais para se evitar a pressão predatória é o que os pesquisadores chamam de rebanho egoísta, uma espécie de gravidade social que acontece quando um grupo de animais é assediado por um predador e os mais jovens e mais fracos procuram a companhia dos adultos e mais fortes e mais experientes e são atraídos para próximo deles. Isso traz várias vantagens, como por exemplo o que os pesquisadores chamam da hipótese de vários olhos. Então, mesmo que os animais escutaram apenas um predador, eles não sabem ou sentiram o cheiro ou farejaram, quando eles se agregam, eles colocam seus olhos em todas as direções. E isso inibe um animal como a onça pintada, que é um animal de espreita. Então, basicamente, quando você está sozinho, o seu risco é bem maior. Se você estiver acompanhado, o risco é bem menor. Quanto mais pessoas, melhor. Mas é claro, esse grupo não pode se afastar e essas pessoas precisam estar atentas. Lembra do que eu falei no começo? Deixe os seus sentidos funcionarem, principalmente os olhos. Se eu estou com uma pessoa aqui, eu tenho que estar o tempo todo vigiando as costas dela e ela vigiando as minhas costas. É assim que funciona. Então, se você for sozinho, o seu risco é bem maior. Se você estiver em grupo, o seu risco é bem menor. Inclusive, um grupo de animais, um grupo de presas, pode inclusive assediar o predador para espantá-lo. Então, por exemplo,
você já deve ter visto vários vídeos na África. Os búfalos vão chegando para beber água, aí tem 2 ou 3 leões ali. Logo junto ali aquele paredão dos machos, 10 ou 12, eles vão em cima do leão, em cima dos leões, em cima até espantar eles dali. Eles não gostam da companhia de predadores, obviamente. Então é importante também, quando você anda em grupo, essa capacidade, caso tiver um cenário de confronto, as pessoas se juntarem para espantar o predador. Ou mesmo as pessoas, uma conseguir vigiar as costas da outra. Isso é muito, mas muito importante. Outro mecanismo bastante utilizado pelos animais e principalmente, sobretudo, pelos seres humanos, é o que os pesquisadores chamam da criação de um nicho positivo. Ou seja, o meu acampamento. Animais fazem ninhos em cima das árvores, fazem tocas, buracos no chão, buracos nas árvores para se proteger, mas o ser humano leva isto para outro nível, obviamente. Então, se você for acampar, alguns cuidados você precisa tomar. Por exemplo, eu estou no meio de uma floresta. Eu vou precisar limpar um pouco a área em volta de mim, porque se a área estiver muito suja, atrai pequenos animais que vão atrair animais maiores e eu acabo trazendo a cadeia alimentar para a minha volta. Então eu limpo um pouco a área, eu escolho uma área mais limpa, onde eu tenho um campo de visão maior. Um animal de espreita, como a onça-pintada, ela vai querer chegar sem ser percebida. A onça-pintada não gosta de ser avistada. Então, se você monta o seu nicho positivo, monta o seu acampamento em uma área que você tem um campo de visão interessante, isso reduz bastante o risco de um ataque. É claro, se eu estiver em uma área onde eu não tenho visão, por exemplo, muitas pessoas acampam na floresta amazônica, ela é bem mais fechada do que essas matas aqui do Cerrado. E aí o que eles fazem na hora de dormir? Eles colocam a rede deles lá em cima da árvore. Você precisa usar o ambiente a seu favor. Então acampar em algum lugar que você tem campo de visão, e se você não tiver campo de visão, você precisa então se proteger de alguma forma. Claro, uma onça pintada consegue subir numa árvore. Tá, mas ela não consegue subir na árvore sem te acordar. E se você estiver em cima de uma árvore e você tiver alguma coisa para lutar com a onça, ela não vai conseguir subir. Ela vai acabar desistindo, ela pode ficar lá embaixo te esperando. Mas aí pelo menos ela não te pegou de surpresa, porque é o que você precisa evitar, em primeiro lugar, é ser pego de surpresa. Com relação ao acampamento, com relação a criar esse nicho positivo, eu vejo que isto vem sendo bastante negligenciado ultimamente, principalmente na internet e principalmente, por incrível que pareça, em canais de sobrevivência. Eu estou falando aqui sobre o fogo. O fogo é muito importante para isso. Os animais não gostam do cheiro da fumaça. A fumaça espanta insetos. Os insetos não atraem animais menores, esses animais menores não atraem os animais maiores, esses animais maiores não atraem a onça. A iluminação da chama ou a fumaça, ela inibe bastante a chegada de animais. Obviamente não é 100%, não funciona como repelente de mosquitos. Mas se você vai passar a noite em um ambiente de onça pintada, eu acho bom você acender uma fogueira e deixar ela, nem que for baixinha, acesa, pelo menos produzindo um pouco de fumaça. Eu costumo usar velas, então eu deixo um braseiro rodando, aquele tipo de braseiro que você sabe que ele vai até o outro dia, produzindo fumaça, produzindo cheiro que incomoda os animais, e eu geralmente ligo uma vela, porque a fogueira ela não fica com chama o tempo todo. Mas a chama da vela e o jogo de sombras inibe bastante o predador, porque como ele é de emboscada e ele trabalha nas sombras, então a luz atrapalha muito ele. Se você ligar uma lanterna, se você ligar uma lamparina, tudo isso o animal vai entender
porque ele não tem aquele campo de visão fechado onde ele pode trabalhar. A luz, ele identifica a luz, ele sabe que ele vai ser visto, e tudo isso inibe bastante o predador. Principalmente se você estiver sozinho, escuta o que eu estou falando. É bom sempre você manter uma fogueira. Ah, mas aí eu vou botar fogo na floresta, deixar a fogueira acesa e dormir é perigoso com incêndio, e não, não é assim não. Você tem que ser muito irresponsável para você não limpar a área em volta, não cercar a sua fogueira, e nós estamos falando de um braseiro muito pequeno. Outro aspecto importante com relação ao acampamento é a alimentação. O Anderson, que foi atacado lá no Pantanal, ele estava pescando de frente para o rio, de costa para a floresta. Ele não olhava para trás, ele não prestou atenção nos sinais que a floresta deu para ele, e além disso ele estava com um coração de boi, usando de isca. Então assim, ele virou a isca. Aquilo ali com certeza atraiu a onça. Então você precisa tomar cuidado com os alimentos que você vai consumir em seu camping. Ah, mas eu sou vegano, então eu como, sei lá, cenoura e pepino, isso não atrai a onça. Tá, mas se você deixar tudo espalhado, aquilo ali vai atrair outros animais. E esses outros animais podem atrair outros animais que podem atrair a onça. Então o que você tem que pensar é o seguinte, existe uma cadeia alimentar e você precisa criar camadas defensivas e afastar essa camada, essa cadeia alimentar de você. Você não pode atrair. Toda vez que a onça vê animais se interessando por alguma coisa, elas gostam de espreitar esse local. Isso atrai elas, porque aquilo ali pode surgir uma oportunidade. E agora falando uma parte que também pode ser mais polêmica, sobre como você se defender de um ataque de onça. Claro, você pode usar um guarda-chuva, você pode usar uma furadeira, mas mesmo assim ela pode pegar por trás, né? Então se você não seguir todos esses protocolos, e mesmo que você estiver armado, basicamente não adianta nada. Se a onça te pegar por trás, cara, não dá tempo. A maioria das vezes não vai dar tempo. Ela já vem logo na cabeça e ela acaba o serviço muito rápido, ela te domina muito rápido. Então o ideal é você seguir todos esses protocolos para não atrair, ficar esperto, mas você pode usar uma parafusadeira ou você pode usar um guarda-chuva. O problema disso é que você não pode andar com isso no Brasil, né? Então assim, aí às vezes, para você se defender de um ataque de onça, que é bem raro, principalmente se você usar esses protocolos, você vai acabar arrumando um problema maior. Então existem formas de você se defender. A lança, a zagaia, é uma das melhores. Claro, a distância, né? Se você vê a onça, se você puder enfrentá-la de frente. Então você tem uma zagaia, tem uma lança, tem um cajado, tem um staff. Isso na sua mão e você enfrentando a onça, isso já pode inibi-la. Ela não está acostumada os animais a enfrentá-la, não. E se você enfrenta, essa postura de enfrentar a onça é muito importante. Lembra? Se você agir como uma presa fácil, você atrai a onça. Se você agir como uma presa difícil, você inibe a onça. E com grandes felinos não adianta, você precisa lutar. Se você tiver com a criança, você passa a criança para trás de você, fica na frente da criança em uma postura de luta, mas não de desafio. Aquela postura de assim, não vem não, dona onça, que eu vou lutar com a minha vida, vou entregar minha vida para proteger essa criança. Não coloque a criança em cima dos ombros, para parecer maior e para, se a onça vir em cima de você, ela não vai pegar a criança, porque claro que isso não vai acontecer, ela vai te derrubar, a criança inclusive pode morrer na queda. Ela vai saber que você está desequilibrada, viu? Não subestime esses animais. Se você pegar uma criança e colocar nas costas, ela vai sentir na sua postura que você está desequilibrada. Aí, provavelmente, ela vai atacar. Coloca a criança ou coloca a pessoa mais vulnerável atrás de você e você precisa ter uma postura de luta, mas não de ameaça. Isso é muito, mas muito importante. Agora, se caso acontecer da onça chegar, caso acontecer da onça te atacar, efetivamente, aí só tem uma coisa: a faca.
Essa faca aqui, inclusive, é bem pequena para isso. Mas eu tô com um facão aqui na cintura, um facão de 12 polegadas. Esse tamanho aqui já seria mais adequado. Esse facão aqui, ele tem uma ponta. Não sei se vocês estão percebendo. Aquele facão tradicional, aquela ponta terçada e muito longo, ele vai funcionar mais ou menos como a zagaia. Que é o que? De longe, você enfrentar a onça e esperar que ela fuja. Agora, para um confronto direto, a faca, e principalmente a faca de combate, ela é mais adequada. E não se engane não, se você estiver lutando com uma onça, o seu instinto de sobrevivência vai sobressair, a não ser que você seja uma pessoa, nossa, bem artificialzona mesmo, e um ser humano com a faca, ele iguala mais ou menos a questão. Tanto que o Anderson conseguiu matar a onça, mesmo ela pegando ele quase que desprevenido, com uma faca que não era própria, a faca não estava na cintura dele. Como eu disse, o caso dele é muito interessante, eu não estou aqui tirando o Anderson de tempo, não, porque eu acho que a experiência dele é muito valiosa. Eu tenho certeza que ele não faria nada do que ele fez naquele dia ou hoje, depois que ele foi atacado. Vou contar rapidamente duas histórias que aconteceram comigo, dois encontros com onças que não foram nada agradáveis. Um com a onça parda e o outro com a onça pintada. Primeira situação, eu fui acampar na Chapada dos Veadeiros. Eu tinha marcado com um grupo de amigos para encontrar lá na fazenda. Chegando lá, o caseiro me falou que eles tinham telefonado e abortaram a missão, eles não poderiam ir. Eu já estava lá, eu falei, vou descer sozinho. Desci para o rio, sozinho, montei meu acampamento, mais ou menos às 4 horas da tarde, aquele calorão, eu fui tomar um banho de rio. Bom, arranquei a roupa, fiquei apenas de bermuda, entrei no rio, tô lá me refrescando e tinha um paredão gigante de rocha, assim, sabe? E o sol estava se escondendo atrás desse paredão. Era cedo ainda, mas o sol estava bem no limite do paredão. Eu não enxergava muito bem. Tem uma hora que eu olhei, eu vi uma cabeça se escondendo. E o que eu achei? Meus amigos, né? Estão querendo pregar uma peça em mim. Falaram que não iam vir para me descer sozinho, porque eu sabia que eu ia descer. E eles estão querendo me passar um susto. Então, como a cabeça tinha se escondido, não tinha o campo de visão, eu fui dar a volta no paredão para surpreendê-los e tentar eu passar um susto deles. Só agora que eu dei a volta no paredão, que eu olhei, abaixado atrás da pedra, tinha uma onça parda. Tomei aquele susto, ela aparentemente também tomou aquele susto, e a primeira coisa que eu fiz foi levar a mão na cintura. E eu estava sem minha faca. Estava descalço, de bermuda, sem a faca na cintura, totalmente vulnerável. Aí eu comecei a me afastar, perdi o campo de visão da onça, e aí você está se afastando num rio de pedra, escorregadio, com correnteza, eu estava bem desequilibrado, inclusive eu caí uma vez para trás. E aí voltei para o meu acampamento, consegui voltar, não vi essa onça mais naquele momento. E aí depois desse dia, eu sempre, mesmo quando eu estou entrando na água, eu estou com a faca na cintura. E outra coisa muito importante, eu uso isso aqui, ó, sandálias de trilha. Eu não entro na água sem isso aqui. Primeiro, para não machucar meu pé. E segundo, porque se eu precisar me movimentar, se eu precisar ter equilíbrio, eu tenho equilíbrio bem melhor com a sandália dessa do que descalço. O animal, o predador, ele sabe da sua fraqueza. Ele entende que você está desequilibrado, ele entende que você está numa situação vulnerável, até porque você se sente assim. E eles têm um mecanismo muito apurado de identificar fraquezas em animais. E todo mundo fala que a onça parda é mais tímida e que ela se afasta do ser humano. Ok, nesse dia eu não vi essa onça mais. Dormi, acordei, estava fazendo café, essa onça estava no paredão, novamente me observando. Aí, quando eu olhei para ela, sumiu de novo e eu com essa concepção errada
de que a onça parda não ataca, que se fosse uma onça pintada eu teria ido embora. Mas na verdade essa onça ficou me espreitando 2 dias. Eu fui lá para ficar uma semana, aí eu acabei desistindo, montei minhas coisas e fui embora. Porque ela ficou me observando 2 dias seguidos. Então não dá para subestimar nem mesmo a onça parda. E teve um cenário de encontro com a onça pintada uma vez, e esse cenário foi bem mais desesperador. Eu fui acampar no Araguaia, no rio Araguaia. Eu fui com 4 amigos, nós fomos em 2 canoas. Ali mais ou menos na altura da Ilha do Bananal, só que do lado do Mato Grosso. E o lado do Mato Grosso ainda tem mais onças do que Goiás, viu? Bom, nós chegamos, era mais ou menos umas 5 e pouco. Arrumamos um local de acampar, paramos as canoas, descemos a traia, a gente tinha gerador, tinha um monte de coisa. Ligamos gerador, ligamos a luz, ligamos um som, fomos fazer uma janta e não escutamos nada, e não percebemos nada. No outro dia, os pescadores, eu vou em pescaria, mas eu não gosto de ficar em canoa pescando o dia inteiro, não. Então, eu geralmente fico no acampamento. Um desses amigos tinha levado um cachorro, um Blue Heeler, o boiadeiro australiano. Então ele deixou esse cachorro comigo, e esses 4 amigos pegaram essas canoas, foi cada uma para um lado, e a gente tinha rádio para se comunicar. Então eles passaram um rádio para mim e falaram: nós estamos chegando, não conseguimos pegar nada, você pode ir adiantando o almoço. A gente tinha levado uma carne serenada, e aí eu comecei a cortar essa carne para fazer com arroz, tinha construído um giral. E eu vi que esse cachorro estava muito inquieto, estava muito inseguro, ele estava enfiando toda hora debaixo das minhas pernas, eu vi que tinha alguma coisa ali. Eu comecei a observar o ambiente. E aí eu escutei uma vocalização. E eu já havia escutado vocalizações de onças pintadas, mas eu nunca havia escutado aquela. Eu vou até tentar imitar aqui para vocês, porque é muito importante. Eu achei que era algum tipo de macaco, mas eu pensei, pô, eu conheço as vocalizações dos macacos que tem aqui, e não está aparecendo, mas parecia mais um macaco do que uma onça, e ela fazia mais ou menos assim. Ela não dava aquele, saca? Mais grosso. E estava bem perto. E tinha uma vegetação assim, essa vegetação ficava balançando, balançando, e eu achando que era o outro bicho. Eu pegava o facão e ia lá, batia no mato, esse bicho calava. Daí um pouco ela fazia a mesma vocalização, só que dali. Eu ia lá, atacava um trem e tal, e esse cachorro descabrunhado, e eu não entendi nada. Só que aí, daí um pouco eu escutei o esturro mais forte, aquele esturro mesmo, sabe, daquele de grande felino. E aí eu falei, puta que pariu, uma onça pintada. Aí o que eu fiz? Eu passei o rádio pros amigos, falou, ó, tem uma onça rondando no acampamento, vem pra cá agora. E eles acharam que eu tava curtindo com a cara deles, que eu tava, sei lá, inventando uma história, e não acreditaram. Mas eles já estavam voltando mesmo, sabe? E aí eu fiquei lá, de facão na mão, aí tinha gasolina do gerador, eu joguei gasolina no fogo e esse animal se afastou. Eles chegaram, a gente almoçou, e eles iam sair de novo à noite para pescar. E eu falei, não vai, não me deixe sozinho, porque tem uma onça aqui. E aí, tete a tete, olhando no olho, eles acreditaram, realmente, tem uma onça aqui, você tá falando. E a gente foi dormir. E essa onça rodeou o acampamento a noite inteira. De chegada a gente vê a onça, e inclusive ela estava com um filhote. Essa vocalização que eu escutei mais fina era do filhote, chamando a mãe. E essa onça, ela foi ficando cada vez mais afoita. Essa noite ninguém dormiu. Nós passamos acordado, com a fogueira ligada, todo mundo de facão na mão, cada um olhando para um lado, com medo dessa onça. No outro dia, pegamos as coisas e fomos embora, porque ela estava ficando cada vez mais afoita e chegando mais próximo, porque a gente conseguia escutar o barulho na vegetação, mas não conseguia vê-la direito, principalmente à noite. Uma ou duas
um ou dois avistamentos que nós tivemos, assim, bem rápido, falou, nossa, é uma onça pintada. E o moral da história é que muita gente fala que a onça pintada ensina para o filhote a se afastar dos humanos. Mas isso depende da onça. Essa onça não fazia isso. Na verdade, ela estava se aproximando do acampamento cada vez mais com o filhote. Então, na minha interpretação, ele estava ensinando o filhote aquele comportamento. Existem onças que se afastam, elas têm medo do ser humano, realmente. Mas tem onças que já estão acostumadas, que já tiveram contato e perderam o medo. Então, só deixando esse toque aqui dessas duas situações, elas são muito importantes para a gente tirar várias lições disso. Primeiro, agora resumindo tudo que eu falei, sim, elas podem te espreitar, sim, elas podem te espreitar com filhote, uma onça com filhote é bem perigoso, e a onça parda também pode te ver como um intruso ou pode te ver como uma presa. E mesmo ela sendo bem menos perigosa do que uma onça pintada, é um gato de 50 quilos, você não vai querer vacilar com ele, né? Eu quero lembrar você que esse vídeo aqui é o segundo de uma série. Eu vou deixar o link do primeiro vídeo aqui na descrição. Nesse primeiro vídeo eu faço a relação do ataque da onça pintada no Seu Jorge, lá no Pantanal, com o ataque do cão da raça Pitbull Itumbiara, aqui em Goiás, que vitimou uma criança, e com um acidente que aconteceu com aquela jovem lá no vulcão da Indonésia. Qual é o denominador comum entre esses três acidentes? E na minha avaliação, é a desconexão com a realidade. E nesse vídeo eu explico muito bem isso. Então, se você não assistiu, eu aconselho você voltar, ver aqui o link na descrição e assistir esse vídeo, que ele está bem interessante. Quero lembrar também que eu tenho 2 livros publicados, um na área de sobrevivencialismo ambiental, que é a filosofia anti-apocalíptica do sobrevivencialismo, e uma na área de saneamento ambiental, um guia para moradores do campo. Eu tenho também 2 artigos publicados, um sobre a faca de sobrevivência anti-apocalipse, e eu tenho também um artigo publicado sobre o cão de fila brasileiro, ideal para a sobrevivência no campo. Aqui na roça nós chamamos o fila brasileiro de repelente de onça. Então está muito interessante, eu vou deixar o link na descrição aqui dos meus livros, desses artigos, se você tiver interesse de conhecer. O próximo vídeo dessa série, eu vou falar sobre um protocolo de prevenção contra ataques de onça em propriedades rurais, em sítios, fazendas. Se você mora numa propriedade rural, quais são os protocolos que você deve seguir. Meu nome é Daniel, este é o Meio de Sobrevivência. Agradeço a sua atenção até aqui. O meu objetivo com esse conteúdo é te demonstrar que mesmo no caos, você não precisa ser o predador do topo da cadeia alimentar, mas você também não precisa ser uma presa fácil.